Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Igor Cadillac, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é sexta-feira, dia 8 de novembro de 2024. Como era esperado, o Fed reduziu a taxa de juros em 0,25, levando para o intervalo entre 4,5% e 4,75%. Por mais que hoje o balanço de riscos esteja mais bem equilibrado, no comunicado eles reforçaram um mandato duplo, se mantendo atento aos riscos de repique inflacionário e de um maior esfriamento no mercado de trabalho. O presidente do Fed, Jerome Powell, reiterou a resiliência econômica e que nada indica pressa em cortar os juros. Essa cautela sugere uma disposição a ajustar o ritmo conforme os dados evoluem, o famoso data dependent. No geral, o tom foi esse. Chamou a atenção também duas passagens no texto. Eles excluíram a expressão progresso adicional em direção à meta de inflação e o trecho que sugeria maior confiança na convergência inflacionária. Essa mudança era esperada, até porque o Fed projeta 4 cortes de 0,25 no ano que vem, sugerindo uma postura mais gradualista nos cortes de juros, começando agora. Com relação à mudança política, Powell repetiu por várias vezes que não comentaria sobre o novo governo eleito, mas ele foi firme ao dizer que se Trump pedisse, ele não renunciaria. Segundo um assessor, o futuro presidente não deve tentar impedir de que Powell termine seu mandato. De toda forma, o mercado recebeu bem essa resposta como um sinal de proteção a eventuais interferências políticas. Com exceção do Dow Jones, que foi a que mais se valorizou no pregão anterior, as outras bolsas de Nova York fecharam em alta. Já nos juros futuros e no câmbio, vimos uma correção dos exageros. Tanto o rendimento dos treasuries quanto o dólar perderam força. Vindo para o Brasil, as atenções seguem voltadas para a expectativa sobre as medidas fiscais. Com incertezas sobre o tamanho dos cortes de gastos, saíram rumores de que os valores do pacote ficariam entre 10 e 15 bilhões de reais, muito abaixo do mínimo necessário. Mais tarde, o Ministério da Fazenda desmentiu os valores, mas seguimos com a falta de uma definição clara, que acaba elevando a volatilidade. Os DIs tiveram uma pressão nos prazos mais curtos, mas o exterior ajudou a aliviar bem do miolo em diante. No câmbio, mais uma vez descolamos do internacional, fechando de lado contra o dólar, nos mesmos R$ 5,67. E na bolsa, mesmo com a forte valorização da Vale, que seguiu o minério de ferro, o Ibovespa fechou em queda de 0,5%, voltando para baixo do patamar dos 130 mil pontos. Nos dados, ontem o Tesouro mostrou que o governo teve um déficit de 5,3 bilhões de reais em setembro. Com a Previdência sendo a principal fonte de pressão, as despesas cresceram 1,4% em termos reais no mês, refletindo que o principal desafio vem daqui. Com isso, o déficit acumulado do ano foi para 105,2 bilhões de reais. Para hoje, só para fechar bem essa semana que foi bem movimentada, ainda temos nosso IPCA de outubro. Projetamos uma alta de 0,55, que deve levar o acumulado em 12 meses de 4,42% para 4,75%, estourando o teto da meta, onde deve se manter até o fim do ano. Projetamos um IPCA de 4,6% para 2024. Esse avanço mensal será impulsionado principalmente pelo aumento nos preços dos alimentos, vestuário e artigos de residência. Por outro lado, deve ser parcialmente compensado pela deflação das passagens aéreas e pela redução no ritmo de alta da energia elétrica. Qualitativamente, o resultado deve seguir pressionado, com a maioria dos componentes subjacentes permanecendo acima da meta. Além disso, as expectativas futuras continuam sendo um dos principais desafios, com uma desancoragem cada vez maior. Diante disso, do ponto de vista de política monetária, o Copom deve manter o ritmo e optar por uma alta de 0,50 na Selic na reunião de dezembro, mas o viés é para mais. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!